Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Sou Rio Fagundes, hoje é dia 20 de fevereiro de 2020. Na descrição do vídeo você encontra o link para esta matéria junto com o vídeo dentro da matéria, né? Você que curte o nosso canal também, quer dar uma forcinha pra gente, na descrição do vídeo tem conta bancária para aqueles que quiserem colaborar conosco, dar aquela força, tá bom? Bom pessoal, uma coisa é certa, aos poucos nós estamos descobrindo o que o PT andava fazendo no governo. E o secretário de Economia de Paulo Guedes resolveu mostrar para nós aonde o PT estava aplicando o nosso tão suado dinheirinho. Vocês vão ficar de queixo caído. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto. Aperta aí o sininho das notificações. Na descrição do vídeo você encontra o link www.aliancapelobrasil.com.br. Para aqueles que querem ajudar o Aliança, você entra lá, imprime, preenche tudo, imprime, pega, corre no cartório de notas, reconhece, firma, assina, leva no cartório eleitoral e envia junto, leva o título de eleitor, tá? Ou pelos correios. Vamos à matéria, olha só. Secretário da Economia de Paulo Guedes explica o que faziam com o seu dinheiro, fora o que a Lava Jato já revelou. Mostro já o vídeo. Durante os anos de governo lulopetista, o dinheiro dos impostos dos brasileiros ia para onde? Pergunta. Resposta. Não era para construir hospitais, creches e escolas, dos quais o povo tanto precisa, muito menos para segurança pública. Nossos recursos eram mal alocados, além de roubados, como a Lava Jato e outras operações apontam. Claramente, ou ainda investidos em ditaduras genocidas. O atual governo tem lutado para mudar essa situação, como explica claramente em entrevista exclusiva o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sarcísio. Um cara difícil aqui, hein? Tem um nome difícil. Vamos continuando aqui, né? Deixa eu ver. Aqui. Bom, a má alocação de recursos é quando você gasta muito para fazer pouco. Infelizmente, nosso país está tomado por esses exemplos. Quantas obras, né? Precisamos de hospitais e escolas. E o que o governo passado fez? Estádios de futebol. Outro exemplo foi a política de campeões nacional do BNDES. O governo pegava dinheiro de todos os trabalhadores e direcionava para poucos escolhidos que tinham influência em Brasília. Ou seja, colocaram recursos e investimentos que não deram resultado, mas custaram dinheiro para o povo. Por exemplo, investiram em obras em Cuba, na Venezuela, e nosso país, tão carente de obras, ficou a ver navios. Explicou o secretário. Vamos mostrar para vocês aqui, gente. Vamos passar. Olá, hoje a TV Jornal da Cidade Online conversa com o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Obrigada por sua participação mais uma vez na nossa TV Online. Secretário, nós vamos conversar hoje sobre uma nota que o Ministério lançou sobre a redução da má alocação de recursos para a retomada do crescimento da produtividade na economia brasileira. Para a gente começar, secretário, sobre essa nota, o que seria essa má alocação de recursos e o que está sendo feito para resolver esse problema? É quando você gasta muito para fazer pouco. Infelizmente, o nosso país ele está tomado desses exemplos. Então, por exemplo, o país precisava de hospitais e escolas. O que o governo passado fez? Estádio de futebol. Ou seja, você gastou muito dinheiro e fez muito pouco para a população. O que nós estamos trabalhando é para corrigir esse problema, para que o dinheiro vá para onde a população precisa, para onde ele vai gerar os maiores retornos sociais e econômicos para a nossa sociedade. Sim, de acordo com o estudo, entre os anos de 2010 e 2017, a produtividade da economia caiu 13,9%, no acumulado do período, justamente como o senhor falou, no governo Lula e Dilma. O que esses presidentes fizeram de errado para deixar o Brasil nessa situação? A política de campeões nacionais do BNDES, que foi adotada também até 2016. O que era essa política? O governo pegava dinheiro de todos os trabalhadores brasileiros e direcionava para alguns poucos escolhidos que tinham influência em Brasília. Resultado, você colocou dinheiro numa série de investimentos que não deram resultado, mas custaram dinheiro para o povo. Por exemplo, você investiu em obras em Cuba,
em obras na Venezuela e o nosso país, tão carente de obras, ficou a ver navios. Sim. E qual é a relação, secretário, entre a má alocação de recursos e a inflação? Nossa inflação está baixa, isso é um fator importante para aumentar a produtividade? Perfeito. Uma inflação sob controle é uma grande ajuda para a população mais pobre. Os estudos mostram que quanto maior a inflação, pior a vida e mais difícil é a vida do pobre. Um exemplo muito simples de má alocação de recursos é para quem tem a minha idade, 45, ou pai de quem está ouvindo aí, que tem 50, 60 anos. Na minha época de criança, quando meu pai recebia o salário, o que ele fazia? Ia direto no supermercado comprar tudo em comida. Por quê? Porque a inflação era tão alta que você não podia deixar o dinheiro em casa. Resultado, toda a casa de um brasileiro tinha a famosa despensa. Lembram disso? Você tinha que gastar um quarto da casa só para guardar comida. Quando a inflação ficou sob controle, aquele quarto que antes podia ser, tinha que ser usado para guardar comida, agora está sendo usado ou por uma visita ou por um escritório. É isso que nós queremos fazer no Brasil como um todo. Ao corrigir a má alocação de recursos, o investimento, o trabalho, o capital vão para os setores mais eficientes, gerando emprego, renda e crescimento econômico e distribuição de renda. Sim, estamos começando 2020 e quais são as perspectivas para esse ano, secretário do Ministério? As estimativas oficiais indicam um crescimento de 2,4% do PIB. Isso é praticamente o dobro do crescimento de 2019. Então eu acredito que 2020 será o ano da retomada econômica e do emprego. Para a gente finalizar, qual recado o senhor gostaria de deixar para o povo brasileiro que acompanha com muita expectativa o trabalho do ministro Guedes e de sua equipe? Podem confiar, aqui todo mundo chega cedo e sai tarde, trabalhando duro e todos tentamos responder uma pergunta muito simples. O que fazer para criar as bases do crescimento sustentável da economia brasileira? Nós estamos criando essas bases com o apoio da população brasileira e eu deixo aqui meu muito obrigado. Tá aí, gente. Muito obrigada, secretário. Nós conversamos com o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Eu sou Camila Xavier, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online. Tá aí, gente. Vejam só. Uma coisa interessante que ele fala ali, né, sobre a... Você vê, nós tivemos não só a questão dos estádios. Nós tivemos também milhares de reais investidos nas creches. E eu tenho um exemplo na minha cidade, a creche está ali. Já fazem mais de 8 anos que o negócio está... Vai, não vai, nunca sai. Você tem, por exemplo, a transposição... E sem contar que já foi gasto 2 vezes, 3 vezes mais o valor que ela valia. Você tem a transposição do Rio São Francisco, que já era para ter terminado e já foi gastado mais do que o dobro do orçamento. Acho que 2 ou 3 vezes mais ou 4 do que era previsto. Por quê? Porque foram dinheiro desviado, foi dinheiro levado. Você vê, por exemplo, o Brasil precisando... Nós entramos numa crise energética em 2014 para 2015. Enquanto isso, o Brasil investia... Nosso dinheiro é investido em hidrelétricas fora do Brasil. Em outros países. Olha só que interessante. Eu repito sempre, isso aqui não é uma só vez. Nós aqui pagando 15 reais naquela crise do feijão e Dilma Rousseff pegou 60 mil toneladas e mandou para Cuba. No mesmo período, sabe? Feijão que poderia suprir, né, a vida do cidadão brasileiro aqui, poderia melhorar pra gente aqui, sendo enviado lá pra fora, gente. Deixa eu arrumar aqui que tá meio bagunçado o negócio aqui. Foi mal? Prontos. Ou seja, dinheiro foi enviado lá pra fora. Feijão, sabe, aquilo que poderia facilitar pro brasileiro aqui, sendo entregue lá fora. Nós precisamos em vários estados aí a melhoria dos metrôs, ou construir novos metrôs, ou ampliar, né, a malha metroviária. O que os caras faziam? Construir metrô na Venezuela. Resultado, nem eles vão pagar de volta. Cuba tá lá com o Porto de Mariel, 500 milhões de dólares, dá hoje um total aí de mais de 2 bilhões de reais. Olha o dedinho. Não vamos ver esse dinheiro nunca mais. É dinheiro jogado fora dos nossos
cofres públicos. O PT investia lá fora e sugava daqui de dentro. Você vê, por exemplo, as obras dos estádios. Sabe o que eu achei interessante nos estádios, gente? Uma coisa muito interessante que pouca gente sabe. O governo foi lá, né? O governo Lula foi lá e criou os estádios, aquela coisa. Aí veio a Copa, né? Pra cá, e o governo petista foi lá e ampliou, e ajeitou, e moeu, e remoeu, e uma fortuna. Tem até... Bom, hoje a Lava Jato já mostrou até a corrupção que tá nisso daí. Bom, 2 anos depois, vem as Olimpíadas. O que o governo petista fez? Utilizou a estrutura da Copa ao dedinho? Não. Além de a gente ter tomado 7-1 para largar de ser besta, da Alemanha, né? Naquela Copa, sem comentário algum, não vou nem deixar pra lá, né? O que aconteceu? E nas Olimpíadas foram lá e reformularam tudo de novo. Agora o detalhe. Teve, por exemplo, estádio que eles retiraram o equipamento, compraram equipamento novo e colocaram a mesma coisinha que já estava. Só trocaram o que estava bom por uma coisa nova, sem necessidade alguma. Dinheiro público. Nós tivemos, por exemplo, se não me engano foi a Odebrecht quem fez a Vila Olímpica. Nós tínhamos durante o período das Olimpíadas, a reclamação dos atletas que estavam lá, ficaram lá alojados. Reclamação de vazamento, de falta de energia, de problema de reboco, estrutura danificada. Dinheiro nosso jogado fora. Mas por que assim? Por que não terminaram? Não é que não terminaram, gente. É que, vamos dizer assim, pegaram, em vez de comprar um cano de boa qualidade, foram lá e compraram um cano de péssima qualidade pelo valor de uma de boa. Mas, na verdade, eles pagaram o preço que correspondia ao de péssima. Mas, na nota, eles colocaram o valor do de boa. Pra quê? Pra engrupir o resto do dinheiro. Isso aconteceu, pouca gente sabe. Muita gente ficou só olhando pra beleza, mas não sabia o que custou aquela beleza ou aparente beleza. Né? Infelizmente, o nosso Brasil é esse. O PT podia ter investido aqui dentro bilhões e bilhões de reais. 500 bilhões de reais saiu de dentro do Brasil através do BNDES para fora. E quando é que a gente vai ver esse dinheiro? Nunca. Quanto será, gente, que não dava para... O que não dava para se fazer dentro do Brasil com os 500 bilhões de reais? Investimento, a pessoa investir 500 bilhões de reais no Nordeste, foi investido tudo lá fora. Agora você imagina pegar 500 bilhões e investir aqui no era melhor o PT ter pego, era melhor ter pego esse dinheiro, chegado aqui no Nordeste, mandado todo mundo fazer uma fila e distribuir. Aí o Gleison, mas aí, bom, pelo menos a gente não ia ficar. Hoje nós estamos frustrados. Nem volta os 500 bilhões, nem nada foi feito com esses 500 bilhões para dentro do nosso país. Se o PT tivesse pego esse dinheiro e distribuído, dividido pelos nordestinos aqui, pelo menos a gente sabia que estava dentro do país e teria feito a vida do nordestino muito feliz, muito feliz. Mas não, pegaram esses 500 bilhões de reais e torraram lá fora. Enquanto nós temos o Nordeste e outros setores do país, tudo aí, ó, parado. Se teve um bicho tinhoso, devorador, chama-se PT. Sugou o que pôde e o que não pôde dos brasileiros. Canal Brasil Notícias, fui, gente.